Olá, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Vanessa Gattai, eu tenho 34 anos, sou da Igreja Videira, estou há 8 anos nessa mesma igreja. Deus colocou no meu coração de estar falando, em particular, algumas coisas com mulheres, para mulheres, né? E eu creio que Deus vai falar muito com cada uma aqui. E é segundo a palavra de Deus, né? O título é Mulheres e seus papéis segundo a Bíblia. E vamos lá, né? Vamos começar. Vamos começar com uma oração, tá? Porque tudo, nada na força do braço, pelo poder do Espírito Santo, que é o certo, né? Então, Senhor, meu Deus, eu venho pedindo nesse instante, Senhor, que o Senhor venha me usar quando eu for ministrar, segundo a mulher e seus papéis, segundo a palavra de Deus, Pai, que o Senhor toque o coração de cada uma, Senhor, que cada mulher que lê isso, realmente ela se sinta realmente amada e transformada pelo Senhor, Pai, que o Senhor realmente gere a sua imagem e semelhança, Senhor, e cada uma tenha revelação e entendimento de tudo que foi ministrado aqui, Senhor. Eu peço que você traga paz para cada uma que excede todo entendimento e que elas tenham revelação do para que o Senhor a chamou. Amém? Mulher e seus papéis segundo a palavra de Deus, né? Acho que aqui fica melhor. Aqui. Aqui. Aê. Acho que assim, né? Assim fica bom? Não, aqui. Tá ótimo assim. É... Então, né? Como. Então, né? Como eu estava falando, a mulher ela tem o dever, né? O papel dela é gerar filhos espirituais ou naturais, segundo a palavra de Deus. Em 1 Timóteo 2,15, todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, amor e santificação com bom senso. Somos santificados ao aplicar a palavra de Deus nas nossas vidas e devemos ensinar o mesmo. Como você pode ver aí, que eu vou colocar, tem uma mãe ensinando a uma criança sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, né? O Senhor, ele se agrada quando nós transmitimos o conhecimento de quem é o Senhor Deus Todo-Poderoso através de gerações, através dos nossos filhos, dos nossos netos, que eles passem a conhecer o Senhor, ter intimidade com o Senhor, que eles passem a ter temor, desagradar o coração de Deus, que eles passem a ser apaixonados por Cristo. Um dia Jesus vai voltar e essas coisas serão nos cobradas, né? Se nós cumprimos o nosso papel de mulher, segundo a vontade de Deus, né? Eu sei que tem algumas mulheres, né, que não têm condições de gerar. Então, mas na Bíblia fala que não somente filhos naturais, mas filhos espirituais. E eu vou abordar esse tema um pouquinho mais pra frente. Mas é isso que, por enquanto, é isso. Vamos passar para o próximo slide. Aqui, como você vai ver, nesse caso aqui, a mulher segundo o coração de Deus. A mulher, ela é coluna da casa em oração, intercede por todos. Aí você pode ver aqui, tem uma imagem de uma mulher orando, né? Naturalmente, as pessoas veriam apenas uma mulher orando, mas como Deus enxerga de uma forma diferente. Nessa mesma imagem você pode ver que tem uma guerreira, uma mulher forte, com armadura, com espada, porque ela não está fazendo as coisas na força do seu braço. Nós, como humanos, somos limitados, mas quando nós colocamos nossos pedidos, nossas orações diante de Deus, nós somos poderosos, guerreiros, armados, imbatíveis no Senhor, né? Todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. E a mulher de Deus, ela serve a todos com alegria e é grata pelo que o Senhor te deu. Aí você pode ver a imagem de uma mãe com uma menininha, né? E ela está dando café da manhã para a menina. Ou seja, ela está servindo os seus filhos, né? E sem murmuração, ela é dificular e tem fé quando as coisas não vão bem. Uma mulher de Deus, ela não é abalada pelas circunstâncias. Por mais que tenha tempestade,
A confiança dela não está nas circunstâncias, não está nas pessoas. A confiança dela está no Senhor. Então, gente, desculpa. O celular quase caiu da minha mão, desculpa, foi mal. E a confiança dela está no Senhor. Jesus, quando ele estava com seus discípulos no barco, e teve uma tempestade, Jesus estava dormindo, enquanto os discípulos estavam desesperados, com o vento batendo, com a água batendo, com o barco quase afundando. Mas o seu barco, quando você tem um propósito na sua vida, ele não afunda. Quando o seu propósito é o propósito de Deus, porque ele é encarregado de dar a vida da morte, não cai uma folha de uma árvore que ele não tem autorizado. E por mais que aconteçam coisas ruins devido ao livre-arbítrio do seu irmão, que ele usa de uma forma errada, Deus, tudo bem, ele permite muitas coisas ruins acontecerem, mas ele permite também coisas maravilhosas acontecerem nas nossas vidas e a gente tem que dar valor a elas. Vocês já imaginaram que loucura é você ser mulher e dentro da sua barriga começar a nascer osso, nascer perna, nascer braço, e de repente a mulher é capaz de gerar? Só não ser vivo para poder fazer isso mesmo. Só a mão de Deus estando em cima da pessoa para fazer isso mesmo. E se Deus é capaz de fazer um osso nascer dentro da barriga, se Deus é capaz, como no caso de Ezequiel, fazer restos mortais se transformarem em poderosos homens, o que ele não pode fazer? Jesus dormia. E quando os discípulos o acordaram, ele ficou indignado porque eles não tinham fé. Uma coisa que desagrada ao máximo Deus é não ter fé. E ele, com uma palavra, ele fez tudo cessar. Quantas coisas podem ser evitadas se a gente colocar diante de Deus e orar, mas a gente prefere murmurar. A gente prefere desesperar. É uma coisa que Deus tocou no meu coração. E essa mulher aqui se vê tá servindo a filha. E não só servir a filha. Uma mulher de Deus, ela serve a todos da sua casa. Às vezes é cansativo, é cansativo. Mas Deus te dá uma unção para conseguir fazer isso. E se tiver pessoas que possam te ajudar, não é pecado pessoas te ajudar a fazer o serviço de casa. Mas desde que você coordene tudo e garanta que tudo é feito com excelência. Amém? Agora eu vou passar para o próximo slide, que não está indo, mas eu vou dar uma forcinha aqui. Ele vai, em nome de Jesus. Ora aí. Isso. Temos um noivo que devemos agradar antes mesmo de sermos mães, esposas ou filhas. Segundo a Bíblia, que do mesmo modo que as mulheres se atraviem em trajem honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, pérolas ou vestidos preciosos. Não é pecado ir à academia, cuidar do cabelo, ter vaidade. Aqui melhor, né? Não é pecado ir à academia, cuidar do cabelo, ter vaidade. O pecado é quando isso toma o primeiro lugar na nossa vida. Uma mulher sábia edifica a casa e a tola destrói com as mãos. Eu posso falar por mim mesma. Eu já tive experiências com isso, né? Apesar de eu estar casada há apenas 2 anos, são 2 anos que parece que eu vivi muita coisa. Sabe aquela impressão que passou pouco tempo, mas parece que você viveu mundos de situações, mundos de circunstâncias. E eu creio que isso foi pro meu crescimento, pro meu fortalecimento em Deus. Já teve circunstâncias de eu querer debater com meu marido. E logicamente eu iria perder. As mulheres feministas do mundo, elas acham que uma mulher que se submete a uma mulher é escravidão, é algo injusto, é algo incerto. Talvez seja porque os sacerdotes que estejam diante dela não sejam bons sacerdotes que nem Cristo é. E às vezes acaba passando uma má imagem de sacerdócio por causa de um mau testemunho. E as mulheres têm dificuldade de se submeter, justamente por traumas, marcas que autoridades deixaram na vida delas, né? Mas eu creio que o Senhor pode curar cada ferida. É só colocar em oração.
E principalmente porque você tem vontade de fazer a vontade de Deus, e isso Deus abre as portas diante de você. Amém? E algumas mulheres acham horrível ter que submeter, mas o marido é a cabeça da esposa e Cristo é a cabeça do marido. Então toda vez que eu quis debater, eu perdi. Eu perdi. Eu saí magoada, eu saí me sentindo culpada, porque eu sei que esse não é o papel que Deus tem pra mim. E quando eu resolvi não debater, quando eu resolvi orar, eu virei aquela guerreira que eu mostrei na primeira foto, com armadura, com espada. E aconteceu o que eu achava que deveria acontecer, porque eu creio que Deus também achava que deveria acontecer aquilo. Toda oração que eu faço, eu vou contar um segredo, toda oração que eu faço, eu falo, Deus, que isso aconteça se for da sua vontade. Toda oração que eu faço. E coisas na minha casa foram mudadas graças a eu não querer debater. Eu apenas me calar, edificar o meu lar, ter sabedoria, não destruir a minha casa com as minhas mãos. E é algo que eu estou passando para vocês. O Espírito Santo falou esses dias comigo, né? Sabe por que o homem às vezes parece que é mais truculento e a mulher é muito mais sensível? Porque a mulher gera, a mulher cria filhos e para isso precisa ter uma sensibilidade maior. O homem ele provê o sustento, é segundo a palavra de Deus, e a mulher gera. Amém? Não que não possa acontecer o contrário, tem algumas famílias que às vezes por necessidade acaba acontecendo ao contrário. Ou os dois trabalham e os dois provêm o sustento da casa. Mas no geral, a mulher é mais sensível. E às vezes eu me sentia culpada, eu falava, Deus, nós somos tão diferentes. Sabe? Porque eu nunca tinha convivido com tanta intimidade, por tanto tempo com um homem dentro da minha casa. Porque minha mãe me criou sozinha. Eu fiquei no máximo 2 anos morando com meu pai quando minha mãe faleceu. E foi uma ajuda que ele me deu, glória a Deus, foi uma ajuda que ele me deu. Só que assim, o máximo de convívio que eu tive foi tipo um colega, um amigo, sabe? Quando eu vim de fato morar com meu esposo, quando eu casei, foi um choque porque é muita coisa diferente, sabe? Eu estava acostumada a conviver com mulheres, ser criada por mulheres, e isso gerou uma identidade muito feminista em mim. E até hoje Deus quebra um pouco do meu feminismo, um pouco da minha independência, sabe? Me mostra, Deus falou uma vez comigo, você tem dificuldade de se submeter porque você teve maus referenciais. Não que meu pai seja um mau referencial, porque ele nem ele me ajuda até hoje. Mas talvez quando eu era do mundo, homens com quem eu me relacionei geraram um mau referencial. Então, ui, Deus. Gente, tá caindo toda hora esse celular. Ora aí, repreende. Então, continuando aqui. Aprenda com o Senhor a ser mansa, a ter sabedoria ao falar com o caráter de Cristo. Você já viu Jesus, exceto quando ele ficou furioso no templo, exceto quando ele falava com o fariseu. Você já viu Jesus sendo grosso com alguém? Ao contrário, ele falava para os soldados que estavam matando ele: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Quando chamavam ele de endemoniado, ele agia, falava com mansidão, nunca pagou o mal com o mal, agia com sabedoria. Jesus deve ser o nosso referencial. Na Bíblia ele fala, eu sou manso e humilde de coração. Na Bíblia também fala, mais vale o paciente do que o que conquista uma cidade. Na Bíblia também fala, não imitem a conduta dos violentos, sabe? Tem, às vezes, muita mulher querendo guerrear com o marido, guerrear com os filhos, guerrear com o discipulador, guerrear com todas as pessoas. E esquece que quem luta as lutas dela é o Senhor. Se o Espírito Santo não der revelação para a pessoa com quem ela está falando, conversando, nada vai mudar. E um dia, quando Cristo voltar, nossas obras serão checadas, se elas serão aprovadas pelo fogo ou não.
Se você fez com a força do seu braço, lamento, não vai ser aprovado pelo fogo. E os que foram feitos com o poder de Deus vão gerar uma coroa. A coroa da árvore. E você vai comer da árvore da vida. Eu creio. Nós somos noiva de Cristo, esperando a sua volta, e devemos nos preparar para esse dia. Você pode ver aqui a imagem de uma noiva com uma coroa. Jesus vai colocar essa coroa em mulheres que entenderam seus papéis, que entenderam quem elas são em Deus. E acima de tudo, que elas são amadas, elas são perdoadas, e que Jesus as ama, e que é o melhor para a vida de cada uma, com papéis diferentes. Do homem, com papel diferente do filho, mas ele fez isso por uma questão de organização. No reino de Deus, as coisas são completamente organizadas. Um reino dividido não subside. Amém? Agora aqui. Como eu estava falando, né? Jesus é manso e humilde, devemos também ser. Na Bíblia também fala que mais vale o paciente do que o conquista uma cidade. Você se considera de pavio curto? Bom, esse não é o padrão que devemos ter. Nós devemos ser lentos a nos irar. Se você é assim como eu, se considera facilmente irritável, peça ao Espírito Santo que te ajude com isso. Ele é o maior interessado que você consiga vencer seu temperamento. Muitas mulheres, por ter o temperamento forte, acham que não são capazes de se tornar mansas, submissas como era Maria. Maria, apesar de virgem, e noiva, ela recebeu um anjo do Senhor na sua casa. E ele disse: bem-aventurada, agraciada, você vai ser a mãe do Filho de Deus. Ela poderia ter negado, mas o tempo todo ela se submeteu. Ela falou: faça-me a sua vontade, mesmo correndo o risco de morrer. Porque naquela época, quem ficasse grávida sem estar casada, adivinha o que acontecia? E ela arriscou tudo por amor a Deus Pai. Em muitas horas Deus quer que nós demonstremos o nosso amor por Ele. E domínio próprio é um fruto do Espírito Santo. E todas podemos ter e nos tornar alguém melhor em Cristo. Isso agrada a Deus. Arrependimento. Quando você se arrepende, fala: Deus, eu não quero ser mais assim. Deus, me muda, me transforma. Deus, gera quebrantamentos. Deus, me dá revelação. Eu sei porque eu sou uma pessoa extremamente sanguínea. E chega a ser sanguínea hemorrágica. Eu sou uma pessoa extremamente pavio curto. Daquelas que tomou, levou. Falou, já tem a resposta na ponta da língua. Mas Deus está me transformando nisso. E é um processo. E eu tenho que ter até paciência comigo mesmo. Eu tenho que também que me perdoar. E também perdoar meu próximo. Amém? Continuando passando o slide aqui. Peraí. Gente, que difícil. Aí, mais aqui, mais um. Só um minutinho. Aqui. Mulheres da Bíblia. Todas, mesmo com falhas, receberam o perdão de Deus e cumpriram o seu chamado, o seu propósito. Cada uma, com sua personalidade diferente, almejava a mesma coisa: Cristo e o seu chamado, que na época, Débora adotou como filhos espirituais uma nação. Ela não tinha filhos naturais. Como eu tinha falado lá atrás, Débora, ela era uma profetisa e ela não tinha filhos naturais. Mas ela adotou uma nação como filhos espirituais. Lembra que o primeiro versículo que eu falei lá no começo? Que a mulher, ela é santificada quando ela gera. A mulher também diz na Bíblia que 1000 pecados são perdoados quando uma mulher, ela gera filhos segundo a imagem e semelhança de Deus. Você acha que você precisa do perdão de Deus? Você acha que precisa de 1000 perdões de Deus? Então gera filhos segundo a imagem e semelhança de Deus. Isso só é possível se você lê a Bíblia. Se você vai aos cultos. Se você vai às células. Não sei se a sua igreja é diferente da minha, que não tem célula.
mas vá aos cultos, vá aos eventos da sua igreja. Aprenda com quem sabe. E Deus vai te honrar. E assim, tá dizendo aqui, na primeira vez que a Bíblia menciona Débora, ela é chamada de profetisa. Essa era uma designação incomum, mas Débora não foi a única profetisa. Ela tinha outra responsabilidade. Era juíza. Pelo visto, dava resposta de Jeová às disputas que surgiam entre os israelitas. Juízes 4:4. Os camponeses de Israel já tinham desistido, até que eu, Débora, me levantei. E levantou-se uma mãe em Israel. Tá vendo por que nós temos que ter a sensibilidade? Ela adotou uma nação como filhos espirituais. Para isso, o Espírito Santo, o próprio Senhor, nos fez mais sensíveis. Amor. Uma mulher já sabe sabendo amar. Diferente do homem, às vezes ele tem que aprender a amar. Porque na Bíblia fala para os homens amarem as mulheres, né? Amar sua esposa. Como Cristo amou a igreja, de uma forma sacrificial. E não é apenas, ai, se vier um ladrão assaltar, eu pulo na frente. Não, não é apenas isso. Amar a sua esposa como Cristo amou a igreja é renunciando dia a dia o ego, a disputa, a concorrência, o machismo, o achismo que é fora da palavra de Deus. Realmente morrendo estando com preguiça e orar pelo seu casamento. E jejuar e clamar diante de Deus pela sua família. É ser sacerdote igual a Cristo na prática. Na prática. Cristo orava pela igreja, Cristo jejuava pela igreja. Cristo clamava pela igreja com súplicas em alta voz. Cristo morreu pela igreja, Cristo apanhou pela igreja. Cristo foi pregado numa cruz, crucificado pela igreja. Você seria, homem, capaz de fazer isso pela sua esposa? Ou apenas o simples fato de também não derrubar sua casa, sabe? Porque muitas palavras, depois de lançadas, vão gerar feridas no coração da sua esposa. Você morre para você mesmo quando você quer falar uma coisa que você tem muita vontade de falar e sabe que vai machucar a sua esposa ou seus filhos. É essa a revelação que Cristo gostaria. Um Cristo que ama, que sempre tem tempo para sua igreja. Eu nunca vi uma oração não ser respondida por Deus. É muito poder a oração de um justo, segundo a Bíblia. Quando sua esposa te pede atenção, quando a sua esposa e seus filhos te pedem atenção, você tem tempo? Eles são prioridades na sua vida? Ou estão sempre em segundo plano? Em primeiro plano está o trabalho, para qualquer outra coisa que não são a sua família. Os filhos crescem. E vai chegar um momento que eles não vão precisar mais de você. Eles vão aprender a se virar. E o que você deixou na memória deles? Foram lembranças doces, lembranças que meu pai me ama, lembranças que meu pai brincou comigo, lembranças que meu pai me deu atenção, lembranças que meu pai supriu quando eu tinha uma necessidade, lembranças que meu pai me abraçou quando eu estava chorando. Assim como a mulher tem seus papéis, o homem também tem seus papéis. Homem, leia no livro de, se eu não me engano, de Timóteo. Depois eu vou verificar certinho e posto para vocês. Mas fala como deve ser um sacerdote que serve a Deus. E sacerdote que serve a Deus não é apenas no templo, na igreja. Nós fomos chamados para servir a Deus dentro das nossas casas. Um homem que só tem uma mulher. Um homem que não é apegado a dinheiro, que não é avarento. Um homem que não é violento. Um homem que tem o controle da sua casa e dos seus filhos, eles não são irresponsáveis nem insubmissos. É também papel do homem. Procura na Bíblia como deve ser um servo de Deus, um homem que serve a Deus. Que eu creio que Deus é o principal interessado em te ensinar. Há sempre tempo para aprender. Ninguém nasce sabendo. Amém?
Aqui, mulheres são importantes para Deus com papéis diferentes. Sabemos que desde o Éden as coisas não ficaram muito boas para nós mulheres, não é mesmo? Aqui você vai ver a foto de Eva. Bom, uma boa notícia: Jesus também morreu pelo pecado da mulher, não foi só pelo pecado do homem. Então nós somos justificadas em Cristo. Apesar de Eva ter iniciado tudo, homem não ter se posicionado, Adão não ter se posicionado e negado o pedido de Eva, que é o sacerdote, ele também não só cede, ele sabe também com mansidão falar quando ele deve falar não. E esse era o caso de Adão, ele deveria ter falado não para Eva. Nós não estaríamos nessa situação se Adão tivesse falado não. Em vez disso, ele colocou a culpa do pecado dele em Eva, em vez de assumir a própria responsabilidade. Um homem de Deus, maduro, ele assume a própria responsabilidade dos erros dele e ainda dos erros que ele nem cometeu, dos erros da família dele, porque ele é o sacerdote. Ele foi incumbido de ter a responsabilidade de cuidar do jardim. O jardim do homem é a sua casa, é a sua família. Ele é o sacerdote. E se alguma coisa acontecer de errado, Deus também vai te responsabilizar, homem. Nós precisamos amadurecer. Aqui nessa imagem você vai ver que nós somos a menina dos olhos de Deus. E nós vemos uma mulher, né, entrando por um corredor com vários anjos e Cristo do lado. Como eu sempre digo, Jesus vai voltar. E ele vai levar para morar com os crentes vencedores, junto com ele. E vai reinar com Cristo. Mas só vão reinar com Cristo aqueles que não desistirem do propósito de Deus, da vontade de Deus. A Bíblia fala que aquele que não desistir for até o fim, ele ganhará a coroa da vida. Ele vai reinar com Cristo. Não sei se vocês sabem, tem diferença entre ser salvo e perdoado e reinar com Cristo. Vai ter um novo céu e uma nova terra. Isso já é fato. Mas só vão reinar com Cristo aqueles que não desistirem do propósito de Deus em nenhum momento. Permanecerem firmes na igreja do Senhor, que é onde Ele colocou, e fazendo a vontade de Deus, mesmo que ninguém esteja vendo. Não é para ganhar aplausos, é para cumprir sua responsabilidade diante de Deus. As ruas, eu já vou falar como vai ser a Nova Jerusalém. Mas aqui para você imaginar, imagina você sendo uma crente vencedora, entrando por essas ruas com Jesus. É algo lindo, não é? Você é salvo só quando você aceita Jesus. Você fala para sua boca. Tem que falar pela sua boca. Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Escreve meu nome no livro da vida e que jamais saia de lá. Quando você faz essa oração, você está confessando que você crê em Jesus, que Ele é o Filho de Deus e que Ele morreu pelos seus pecados. Isso é fé. E quando você demonstra essa fé de uma forma falada, você é salvo. Porque a salvação é pela fé. Mas para você reinar com Cristo, é necessário obras. É necessário renúncia, negar ego, negar orgulho, liberar perdão para as pessoas que te magoaram e continuar convivendo com as pessoas da igreja, porque foi a vontade de Deus te colocar ali. Você não foi sozinho, meu querido. Você não chegou ali do nada porque teve vontade. Deus tocou seu coração. Deus usou pessoas para que você estivesse na igreja certa, no tempo certo. E nós não podemos desistir da vontade de Deus até que Ele volte. Jesus edificou a igreja. Está na Bíblia. Amém? Gente, eu só tô olhando assim meio pro lado para poder ler para vocês o que eu já tinha preparado, tá? Eu já tinha montado esse estudo, mas depois eu vou mostrar para você cada pedacinho do que eu montei também, tá? Vai estar ao mesmo tempo enquanto eu falo com vocês. Aqui. Todas as mulheres da Bíblia eram falhas, mas cheias de fé.
Sem fé é impossível agradar a Deus, aqui diz a palavra. E temos na Bíblia Raabe, a prostituta, que pela obra de sua fé, ao esconder na sua casa os filhos de Deus, casou e da sua geração veio o Messias. Sabe, não limita o perdão de Deus, não limita o agir de Deus na vida das pessoas, até na sua própria vida. Raabe só demonstrou fé e foi perdoada. E se casou. E veio o Messias através da geração dela. Deus é um Deus lindo, né? Um Deus bondoso, misericordioso. Temos a Esther a órfã, que pobre e se tornou rainha graças a ser submissa. Ela tinha o tio dela, Mardoqueu. E ele falou assim para Esther quando ela estava indo para o castelo do rei: não revele sua verdadeira identidade. E porque ela obedeceu e só contou na hora certa, ela foi extremamente honrada. Nós não podemos ser egocêntricos, né? Achando que só nós temos o centro da razão. Que só nós sabemos o certo do errado. Muitas vezes nós vamos ter que aprender com alguém. Amém? Precisamos ter o coração ensináveis. Ter um coração, alguém ser corrigível. Porque Deus só vai conseguir usar da forma que Ele gostaria umas pessoas que se aceitam ser corrigidas. Amém? E isso um dia vai ser cobrado de você. Não quero trazer peso para você, longe de mim. Você tem o perdão de Cristo. Mas eu vejo muitas pessoas que quando alguém vai fazer uma crítica construtiva, ela já começa a se exaltar, a gritar, a querer ser o centro da razão. E o centro é Cristo. Talvez Deus use de pessoas para falar o que você tem que mudar. E isso vai ser extremamente importante para sua vida espiritual. Amém? Não estou falando de pessoas que te ofendem. Estou falando de críticas construtivas. Porque tem pessoas que ofendem e tem pessoas que fazem críticas construtivas. Ofender nunca é de Deus. Quando você recebe alguém, uma crítica, por mais que seja algo construtivo de alguém que está falando na carne, nunca vai gerar a vida de Deus. Ao contrário. Creia que se Jesus acredita que você pode realizar seus papéis, você de fato pode. E o que o Senhor tem chamado para você ser? Mais constante na igreja sem faltar. Uma mulher mansa, mais sábia. Essa é a hora de se posicionar. Essas mulheres fizeram história graças ao posicionamento diante de Deus. Débora não tinha filhos naturais, mas gerou para Cristo filhos espirituais, se levantou por uma nação. Às vezes parece difícil cumprir seu papel, mas tudo pode naquele que te fortalece. O Espírito Santo se compadece de alguém quebrantado e te ajuda nas suas fraquezas. Sim, isso é possível. Às vezes seu pecado é uma fraqueza, e só você e Deus sabem quais são suas fraquezas. Mas o Espírito Santo também sabe. E ele intercede por você. E quando ele vê no seu coração, porque ele lê dentro do seu coração que você está arrependido, há poder de Deus que é derramado sobre você. E quando o poder de Deus se manifesta sobre você, tudo muda. Não digo que do dia para a noite você vai ser transformada, mas de glória em glória, aos poucos, isso é possível. Vamos conseguir juntos? Juntos somos mais fortes. Ninguém consegue cumprir o papel de Deus sozinho. Vai precisar da ajuda do seu esposo, vai precisar da ajuda dos seus filhos, da colaboração. Vai precisar da ajuda das pessoas da sua igreja, do seu líder, do seu discipulador, do seu pastor, da sua pastora, do seu obreiro, das pessoas que estão dentro do corpo de Cristo, que você vê que são maduras em Deus e confiáveis. Não falo que todos da igreja são santos, porque não são. Mas sempre vai ter alguém que Deus vai colocar do seu lado para fazer você acreditar que ainda é possível. Você tem que ser o responsável por guardar o seu coração e guardar a sua fé dentro dele. Por mais que tenha tempestade, continuar crendo, continuar acreditando que tudo vai dar certo. E não arredar o pé de onde Deus te colocou. Já imaginou ceiar junto com Cristo em seu reino? Sim, isso é possível. Basta crer e ir até o fim em seus propósitos. Eu estou mostrando agora numa foto uma mesa gigante com pratos de ouro,
onde Cristo vai cear com todos os seus filhos. E me lembra uma passagem de Mefibosete. Ele era filho de Saul. E ele tinha um problema na perna. E certa vez, Davi se sentia tão abençoado por Deus, mas tão abençoado, que ele falou: Nossa, tem alguém da casa de Saul no qual eu posso ser benevolente? Porque Deus é muito bom comigo, eu quero ser bom com as outras pessoas também. E falaram: Tem esse filho de Saul. Filho de Saul, Jonas. Eu vou verificar certinho se é Saul ou Jonas. Depois vocês me falem aí no comentário se é Saul ou Jonas. E assim, Jonas, ele temeu. Ele achou que ele ia ser morto. Por causa que Saul, ele foi horrível com Davi. Mas Davi sempre o perdoou. E Saul era uma autoridade em cima da vida de Davi, instituída por Deus. E Saul sempre honrou, sempre abençoou. Saul foi uma péssima autoridade. Mas Davi sabia quem ele era em Deus. E isso mudou tudo. Ele nunca pagou o mal com o mal. Ele falava: ai daquele que encostar no ungido do Senhor. Saul foi escolhido por Deus. Não que necessariamente você sempre tenha autoridades ruins. Que Deus conhece seu coração. Mas em algum momento as autoridades vão te quebrantar e te deixar alguém mais manso, mais suave, mais perdoador. E Deus usa das circunstâncias para mudar quem você é. Porque Ele te ama demais para deixar você continuar sendo do mesmo jeito. Amém? O Senhor nos chamou para amar por sermos mais sensíveis e gerar a imagem dele. Eu já tinha falado isso, né? Esse é o futuro da Nova Jerusalém, em ruas de ouro com Cristo. Você já imaginou morar nas ruas de ouro? O reino de Deus, a Nova Jerusalém. Quando ele voltar, é uma promessa de Deus. Uma mãe que gera filhos no lar baseado na palavra de Deus e ensina tem muito valor diante de Deus. Não se menospreze. É na figura ao lado que você vai morar. Muitas mulheres às vezes se menosprezam, falam: ai, eu apenas gero filhos, eu apenas cuido da casa, eu não trabalho, eu não tenho estudo. Mas pode te falar, mulher, você está cumprindo o seu papel. Quando você ora pela sua casa, quando você gera filhos para Cristo e ensina deles a respeito de Jesus. Portanto, não se menospreze. Você é ótima e você é amada diante de Deus. E com certeza o mundo espiritual te conhece como alguém grande, porque é alguém que ora, alguém que tem vida de oração. Amém? Até os demônios reconhecem quando um crente que ora e um crente que não ora. Somos espelhos. Nessa imagem daqui, você vai ver que nós somos espelhos, ou seja, você é referencial por onde você passar. Aqui, não, também não. Gente, eu não tô conseguindo me achar aqui em uma posição legal pra pôr essa câmera. Bom, aqui tá bom. Você é referencial por onde você for. Vejo aqui uma mulher pregando, né? E em seguida uma criança também pregando segundo a palavra de Deus. Eles aprendem muito rápido e também crescem muito rápido. Aproveite enquanto você pode. Não diga para o seu filho: não tem jeito. Às vezes seu filho é muito rebelde, muito indisciplinado, responde. E às vezes você pensa: não tem jeito. Às vezes você pensa: seu casamento não tem jeito. Mas será que essa é a vontade de Deus? Uma mãe que ora, que é referencial, que vigia o seu comportamento, vigia o que fala, é realmente assertiva. Ela é proposital em tudo que ela faz. Não proposital para o mal, mas proposital para o bem. Proposital para a palavra, proposital para a vontade de Deus. Proposital para ensinar a coisa certa a respeito de Cristo para o seu filho. E muitas vezes amor é corrigir também. Falar: olha, isso não é o certo. Mas mesmo com sabedoria. Porque quando você grita,
Quando você espanca, não estou falando de bater, estou falando quando você espanca. Você está afastando o seu filho de você. Então nós precisamos ter sabedoria e paciência. Porque às vezes você tentou 1, 2, 3 vezes e não deu certo. Aí você fala, ai, deixa pra lá, deixa ele fazer o que ele quer. Não. Você tem que ser firme. É muito mais consistência e firmeza do que coisas imediatas. O que Deus tem falado comigo. Eu não estou falando algo da minha boca, estou falando que é algo que Deus me falou. É muito mais você ser firme, ser constante e falar, não é não. Pode? Não, não pode. Aí que você vê que é algo que ele pode fazer? Não, sim, pode. É ter sabedoria. Não ser nem 8 nem 80. Aquela mãe que não deixa fazer nada, que não pode fazer nada, que tudo briga, que tudo xinga. Jesus. Nós precisamos ter sabedoria. É quando não pode fazer algo, fala, filho, não pode, por causa disso, disso, disso. Se não acontece isso, isso e isso. E eu te amo muito para deixar você fazer isso. Isso é sabedoria. E se necessário, repetir 1000 vezes. Sempre orando e jejuando pela sua família. Para ser mãe, precisa ter paciência. Para ser esposa, precisa ter paciência. Para ser filha, precisa ter paciência. Para ser líder, precisa ter paciência. Para ser pastora, precisa ter paciência. Como eu falei, nossas obras um dia vão ser julgadas diante de Deus. Você quer ser conhecida por aquele que afastou alguém dos caminhos do Senhor, porque não teve sabedoria ao falar, ou alguém que teve paciência e edificou casa para Deus. Aqui, leia a Bíblia com sua família. Ensine os seus filhos. Nossa Bíblia é a nossa melhor amiga. Você pode ver aqui uma Bíblia com flores, né? Que mulher adora flor, né? E sejam eles naturais ou espirituais. Às vezes seus filhos são espirituais, porque você não tem filhos. Às vezes você tem os dois, naturais e espirituais. Parabéns, você está no caminho certo, gerando filhos para Cristo. E assim, uma coisa que eu vou desabafar. Eu e meu marido, às vezes, pegamos nós dois para ler a Bíblia juntos. Nós temos, às vezes, também nosso tempo com Deus separado, mas às vezes nós pegamos para ler juntos. Isso é bom. E depois nós compartilhamos o que nós entendemos do que estava ali. Você faz isso com a sua família? Você acha que não é hora de começar a fazer? E se a pessoa não quiser, o que eu faço? Você vai orar. Vai orar até ela querer. E fala para Deus te dar um sinal quando for o momento de convidar ela novamente para ler a palavra com você. Para não ser aquela pessoa chata. Deixa Deus te avisar quando for o momento. Amém? E pede para ele te dar convicção que é ele falando e não ser da carne. Porque todos nós estamos sujeitos, às vezes, a escutar nossa carne e achar que é de Deus. Para isso precisa de discernimento espiritual. E só colocando em oração você pode ter. Agora chegou uma parte bem bacana. Será que você consegue acertar? Mulheres da Bíblia. O jogo das 3 pistas. Quem sou eu? Para ver se você entendeu tudo que eu falei até agora. Primeiro, quem é a mãe de Jesus? Você sabe a resposta? Guarda aí, espera um pouquinho. Segundo, adotou uma nação como filhos. Eu falei. Você sabe a resposta? Espera aí um pouquinho. Terceiro, foi prostituta e abrigou os filhos de Deus em sua casa e se arrependeu da vida que tinha, depois se casando e deu sua descendência vindo o Messias. E aí, vocês sabem quem são? Se você sabe quem são essas 3 mulheres da Bíblia, você vai me colocar primeiro e falar quem é. Segundo e falar quem é. Terceiro e falar quem é. Vai colocar no seu comentário
Onde você está vendo esse vídeo, eu vou ver se você acertou. Se você acertou, o que eu vou divulgar depois, não vou divulgar agora, qual é a resposta, você ganha um prêmio. Eu mesmo entrego um prêmio para você. Amém? Mas eu não vou colocar aqui no vídeo a resposta, porque eu sei que vão ter algumas pessoas que não são honestas, né? Por causa de todos pagam, que vão ver a resposta e depois que ver a resposta vão lá responder. Então eu não vou colocar a resposta no vídeo. A pessoa que responder certo, depois eu entro em contato e dou o presente, tá bom? Só uma lembrancinha, é algo simples, mas é de coração. Aqui. Não duvido do amor de Deus por você, pois ele confiou o que de mais importante ele tem, que são vidas. A vencedora da gincana ganhar o prêmio. Jesus ama as mulheres. Você crê nisso? Que ele confiou que ele tem mais de mais importante nas suas mãos, que são as vidas. Amém? Vamos fazer uma oração para encerrar? Repete comigo, Senhor Jesus, eu compreendo a sua palavra, Senhor. Eu entendo que eu tenho que mudar pelo Senhor. Eu também entendo o quanto eu sou amada pelo Senhor, porque o Senhor me escolheu desde o ventre, Senhor. Que o Senhor me ama, que o Senhor me perdoa, que o Senhor realmente anseia para que eu tenha uma vida abundante diante de Ti, uma vida prazerosa diante de Ti, Senhor. Eu vou colocar em oração todos os meus pedidos. Eu vou me tornar uma mulher mais mansa, mais humilde, mais quebrantada, Senhor. Eu declaro que a partir de hoje eu serei uma intercessora do meu lar, uma intercessora da minha vida em todas as áreas, Senhor, e que nada vai me faltar. Em nome de Jesus. Amém. Se você gostou, dá o seu like, curte, comenta, sabe? Não me deixe achando que às vezes que não serviu de nada, sabe? Porque eu preparei essa palavra com muito carinho. O Espírito Santo começou a constranger meu coração para escrever sobre isso. E creio que ele vai abençoar você e muitas pessoas. Compartilha o vídeo, manda para alguma amiga que precisa ver esse vídeo. Manda para alguém que você sabe que precisa assistir essa palavra, que parece que é para ela. Às vezes realmente é para ela, tá? Comenta, dá um amei se for no Facebook, se for no YouTube, dá um joinha, tá? E tenha um bom dia para vocês. Que Deus abençoe cada uma e tenho certeza que vocês são muito amados por Deus.